Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre algo que impede muitas pessoas de multiplicarem, de fazer o seu patrimônio crescer, que é o medo de investir ou acreditar que investir é algo muito arriscado. Então, nesse vídeo eu vou te falar como que você pode perder o medo de investir e como você pode amenizar os riscos no investimento. Porque talvez você que esteja aí me assistindo não investiu ainda ou não investe porque você acredita que investir não é para você, você considera algo muito arriscado, você se sente insegura ou inseguro na hora de investir, não tem tanta confiança assim. Então esse vídeo vai ser direcionado para esse público. Talvez você esteja nessa situação. Já conhece um pouco, já ouviu falar sobre alguns investimentos, algumas aplicações, mas ainda não tem uma certa segurança. E como que eu posso perder, esse medo de investir, de perder o meu dinheiro nos investimentos? Primeiro que o medo, pessoal, ele tem uma origem do desconhecido. Por exemplo, ele nasce quando você está diante de uma situação que você não conhece. Então, por exemplo, imagina, eu acho que assim, todo mundo alguma vez ou outra já passou por isso. Imagina que você está dirigindo e que você está indo a um destino que você nunca foi. De repente, o GPS te manda entrar em uma rua que você nunca passou por ela. E aí você vê que a rua é escura, né, que você não conhece aquele bairro, você não conhece aquele local. Logo você começa a ter um certo receio, uma certa aversão àquilo. E isso acontece muito com as pessoas, né? Elas não conhecem os investimentos, logo elas tendem a criar um receio, uma certa aversão àquilo, porque elas não conhecem. Isso é normal, é meio que instintivo da gente. Quando nós estamos diante de uma situação que nós não conhecemos, nós estamos em meio ao desconhecido, isso costuma acontecer. Como, aliás, o exemplo que eu citei, se você passou uma vez naquela rua, você se sentiu inseguro, você ficou com medo, com receio, talvez se você voltar ali naquela rua durante o dia, ou se você voltar a passar ali mais vezes, você vai criando uma certa segurança. Tem até o caso de uma aluna do treinamento 7 dias para investir, que ela falou assim para mim, Emily, antes eu era extremamente insegura para poder aplicar meu dinheiro na renda variável. Eu comecei a aplicar na renda fixa, só que assim, eu me sentia insegura. E depois de assistir às aulas e ver como que funciona de fato o mercado, eu me senti muito mais segura. Então repara que quando você começa a conhecer de fato, aquilo vai se tornando mais comum e você vai perdendo medo, você vai se sentindo mais seguro. Então, aqui o primeiro passo para você perder o medo, esse receio de investir, é você adquirir familiaridade com aquele investimento, adquirir conhecimento, entender como que funciona de fato as aplicações. E o segundo ponto que poucas pessoas fazem é de fato ir para o campo de batalha, que é colocar aquele conhecimento que você adquiriu em prática. E nesse caso, muitas pessoas falam assim, mas eu tenho medo de perder meu dinheiro, isso e aquilo. Como que eu vou aplicar sendo que eu tenho esse medo? Comece mesmo assim, apesar desse medo, dessa insegurança existir. E outra, você não vai pegar, por exemplo, vamos supor que você tenha 10 mil reais disponíveis para poder investir. Você não vai pegar os 10 mil reais e colocar ali. Faça um teste. Coloque, por exemplo, 200 reais, às vezes um valor que não vai fazer tanta falta para você. Então, comece mesmo com pouco, testa, vê como que funciona de fato aquela aplicação. E aos poucos, gradativamente, você vai aumentando os aportes, as aplicações. Já que você se sente tão inseguro, comece com pouco. Isso diminui bastante essa questão da insegurança, do medo de perder dinheiro, medo de investir. Então, esses dois pontos. Vamos agora, então, para o seguinte fato. Como, Emily, eu posso amenizar os riscos nos investimentos? O primeiro ponto que eu quero tratar aqui é assim, vamos definir o que é risco nos investimentos, porque muita gente coloca como assim, aplicar em ações é algo extremamente arriscado, investir é algo extremamente arriscado, e não é bem assim que funciona, pessoal. Veja que existem outras coisas muito mais arriscadas do que propriamente você aplicar o seu dinheiro, do que você investir. Se a gente for olhar de fato para a nossa vida, tudo que a gente se compromete a fazer, que a gente vai colocar em prática, acaba sendo arriscado. Não só atuar no mercado financeiro, não só operar, de fato no mercado financeiro. Por exemplo, se você compra uma casa para você poder alugar ela e ter renda proveniente dela, você corre o risco de você não conseguir alugar, de você ficar um ano sem alugar ela.
Ou ainda, você vai comprar um carro. Você corre o risco desse carro dar problema, de você não gostar tanto dele. Enfim, tudo que a gente, né, se a gente for pensar todas essas nossas atitudes, por exemplo, dirigir também é arriscado, você pode bater seu carro, você pode sofrer um acidente, alguém pode vir bater em você, enfim, todas essas coisas são arriscadas. Inclusive, até mesmo a poupança, que é tida uma aplicação extremamente segura. O governo pode vir e congelar ali seu dinheiro, como aconteceu no governo Collor, lembra? Então, assim, a gente tem que definir essa questão do que é risco, de fato, né? Eu não acredito que investir no mercado financeiro seja algo extremamente arriscado. Tem os seus riscos, mas eles podem ser amenizados. Esses investimentos que eu tanto falo do mercado financeiro são investimentos previstos por lei, né? São regulamentados. Então, assim, acho que isso aí todo mundo já está cansado de saber. O ponto é que na renda fixa, a maioria dos investimentos eles contam com a proteção do FGC, que é do Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Já na renda variável, o que assim, é o investimento mais temido, né, que as pessoas falam que é mais arriscado, esse risco ele vem porque os ativos eles vão variar no decorrer do dia, eles vão variar muito mais. Então, geralmente as pessoas ligam, né, a ideia de que assim, estabilidade é que é algo bom. E se alguma coisa variar, é ruim. Só que assim, isso para mim não tem nenhum cabimento e não faz o menor sentido, porque é através da variação que você consegue lucrar no mercado financeiro, né? Se não houvesse isso, não teria os ganhos. Mas enfim. Então, tá ligado à ideia por que os ativos eles variam, então é um pouco mais arriscado. Só que existem estratégias para você poder amenizar esses riscos, né? E uma das estratégias é você não colocar todos os ovos em uma única cesta. O que quer dizer isso? Imagine que você tenha R$ 5.000 para poder aplicar na renda variável. Obviamente, você não vai pegar esses R$ 5.000 e comprar uma única ação, porque senão você fica totalmente dependente daquela ação. Nesse caso, você pode pegar esses 5.000 e dividir em 4, 5 ações ou 5 aplicações diferentes, para que dessa maneira você amenize os riscos. Isso é, se a ação 1 e a ação 2 ficarem negativas, mas você tem as outras 3 ações que ficaram positivas e compensam aquela outra perda que você teve nas outras. Então, uma pode compensar a outra. Agora, se você coloca em um único ativo, aí fica muito mais difícil. Então, uma das estratégias para poder amenizar os riscos é isso: você direcionar o capital disponível para algumas aplicações, para várias aplicações. E, obviamente, também quando você conhece a aplicação, o investimento, como que ele funciona, diminui-se muito os riscos, né? Você não vai aplicar em algo que você não sabe como que funciona. Tem gente que se pergunta o seguinte: Emily, é possível eu perder todo o meu dinheiro, todo o dinheiro que eu apliquei? E isso é muito pouco provável de acontecer. Porque para isso acontecer, você precisa fazer várias operações erradas. Você fazer uma operação, perder dinheiro, fazer outra, perder dinheiro, né? Então, fazer muitas ações, muitas operações erradas e perder dinheiro em todas elas e perdendo dinheiro aos poucos e até que você fica sem nada. Mas isso para mim não tem muita lógica, porque é o seguinte: se você fez uma operação e ela deu errado, não tem por que você repetir ela novamente, né? Então, assim, isso é muito pouco provável. Segundo, se você aplica, por exemplo, o seu dinheiro em uma ação, vamos supor que a empresa em questão tenha um valor de mercado de, sei lá, mais de 700 milhões. Do nada, essa empresa vai vir a público e falar: pronto, fali e todos os sócios vão perder o seu dinheiro? Não, isso não existe, isso nunca aconteceu. Inclusive, existem empresas que passam por situações ruins, que estão em queda ou que caíram muito, mas todas as pessoas que aplicam o seu dinheiro nessas empresas sabem exatamente os riscos que estão correndo. Um caso atual, para vocês terem uma noção, é as ações da empresa Oi. Todo mundo, né, conhece a empresa Oi, mas ela está passando por um momento complicado. Logo, as suas ações, né, estão bem mais em conta. Então, ela está passando por uma situação complicada e todas as pessoas que compram as ações de Oi sabem disso, sabem dos riscos que estão correndo. Então, é possível você analisar o patrimônio, o orçamento daquela empresa para você decidir se realmente vale a pena ou não você adquirir ela. Se você vê
essa empresa está correndo riscos, né, de falir ou, sei lá, de sair da bolsa porque suas ações estão muito baratas, você não precisa adquirir essas ações, né? Agora, ações renomadas, para você perder o seu dinheiro, isso nunca aconteceu. Você adquirir uma ação e do nada a empresa falir, né? Isso não tem como. Mas e se o meu investimento, Emily, ficar negativo? O que é que eu faço? Bom, você não é obrigado a se desfazer, a liquidar aquele ativo. Você pode, por exemplo, ficar um tempo com ele até que ele volte a se valorizar e aí então você pode liquidar sem correr o risco de ficar negativo aquele investimento, aquela aplicação. Então, tem essa possibilidade. De forma resumida aqui esse vídeo, pessoal, para você poder adquirir mais segurança e também amenizar os riscos na hora de investir. Primeiro de tudo, você conhecer a aplicação. Segundo, você testar aquele investimento. E terceiro, você dividir o valor que você tem disponível para algumas aplicações e não somente para uma, ok? Era isso o resumo do que eu tinha para falar para vocês. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal para você ter mais acesso a conteúdos sobre finanças e sobre investimentos. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e o seu comentário aqui embaixo, ok? Até mais, abraço!